pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Habitante Palette. O meu nome é João Carlos Mano Habitante, sou o criador do projeto Autista Empreende A Hora da Elisão Fiscal e nós temos vários projetos aí na área de contabilidade. Bem, o tema de hoje eu vou falar sobre o Limitless. Como que o Limitless pode ajudar você a conseguir um deck ou montar uma base de deck para o competitivo Pokémon? Bem, vamos falar sobre o que é o site Limitless. Ele é um banco de dados, então ele nasceu foi lançado em 2017 para registrar os históricos dos torneios e ele utiliza como fonte principal a Carnine, o RK9 Labs. O que é isso daí? É um site oficial onde tem todos os resultados, todas as decklists que ocorrem em um torneio regional ou internacional Pokémon. E aí, ou então eles tentam falar com o máximo de informações possíveis, entrando em contato com jogadores que participam de grandes torneios, principalmente o top 8 ou top 16, através das redes sociais e pessoalmente. Então eles têm um dos maiores bancos de dados de cartas atuais que suportam 7 idiomas diferentes. Tem ferramentas para jogadores, um blog, e eles fazem cobertura de torneios europeus. Tem o playlimitless.com, que é uma plataforma de torneios online. E é claro, aqui tem o Rob Schultz, ele foi o desenvolvedor, o líder do projeto, e eles têm uma equipe que também joga com o Play Limitless. Eles têm uma equipe de jogadores que jogam em campeonatos. Já vi em algumas transmissões pelo campeonato Pokémon. E aí todos os créditos a Canine, o EK9, são os Scarlet Violet, são fornecidos pelo Melee.io, os PTC Go e do Pokémon.go, os cards anteriores, site PokémonCard.com e Sprites National Icon Decks e símbolos de energia, fonte PTC G símbolos fontes. Então, tudo que ocorre aqui no Limitless. Então, aqui, quando você entra no Limitless, né, é claro, se você pagar o Patreon deles, além de ter um nome aqui embaixo, são todas pessoas que ajudam o projeto financeiramente, porque ele é um projeto open source, então precisa de ajudas financeiras, então são vários jogadores que ajudam financeiramente. E então aqui na primeira página, o que acontece? Aqui nós vemos o meta atual de, de torneios. Meta atual de torneios Pokémon. Então aqui você clica, aqui nós temos os 6 principais decks e os últimos resultados. Só que como que ultimamente eu estou me baseando para escolher qual deck que eu vou utilizar? Geralmente, quando eu conheci esse site, eu olhava aqui
clicava aqui no Complete Deck Ranking e eu olhava os principais decks, e aí a partir o top 10 aqui, o top 20, eu olhava o top 20, o top 25, esse daqui, e olhava e jogava com algum deles. Só que olha só que interessante como que eu prevejo, analiso qual deck ou variante do deck melhor usar. Bem, então primeiro eu venho aqui na plataforma, aí aqui tem o videogame, Pocket, One Piece, Digimon, Gundam, e eu venho aqui em Pokémon Card Game. Aí aqui em decks, olha só que interessante, apareceu todos os decks jogados em campeonatos no Limitless. E existem grandes campeonatos no Limitless que vamos colocar aqui, ó. Geralmente eu coloco. Então aqui tem os decks mais jogados nos campeonatos online do Limitless, a porcentagem do meta, o score e o win. Então, olha só, por exemplo, no Mega Greninja, aqui, né, vamos colocando em data, esse Mega Greninja do Tournament of Doom, esse aqui, mas tem um outro, tem um que é do Azul GG, isso, o terceiro. Esse terceiro colocado é o do Azul GG, um grande player de Pokémon. Ele tem um canal também sobre Pokémon. E esse deck dele, aí então aqui você consegue ver o deck, você consegue ver qual o deck que ele usou. Então você clica em Open Deck Builder e esse deck dele de Mega Greninja com Zoroark é o deck mais jogado atualmente, é um dos decks mais jogados atualmente do formato do Mega Greninja. Por quê? Porque ele foi muito bom nesse torneio e é um torneio é um torneio, aí tem as matches. Vamos ver aqui as matches. Ele foi super bem contra tem umas matches como Dragapult Blaziken, ele foi bem aqui contra Festival Lead, deck, mas olha só que interessante, deck de grama, Beedrill ele perdeu esse jogo, então é interessante que deck de grama pode ser que a pessoa que tenha vantagem sobre esse deck de eu ia falar Dragapult, mas o deck de Greninja e Zoroark, porque o Zoroark leva 2 prêmios. Então você acaba então, mas esse é um deck que as pessoas começaram a jogar, tanto que se você ver aqui em Data, praticamente o último deck também é de esse aqui foi um deck de Dragapult, Então as variantes de Greninja Dragapult, Dundusparce e a variante com Zoroark. São as 3 principais variantes. Mas o que eu olho aqui, por exemplo, para escolher um deck também para jogar? O Greninja é um excelente deck, mesmo estando com 43,98% de vitória. Muitas pessoas estão usando ele. Mas quando a gente clica em Win, olha só o que aparece.
Eu analisando decks com mais de 1%, eu acredito que esses decks possam fazer sim a diferença. Tudo bem que o Toxic Boxes, algumas pessoas estão voltando a jogar. O Okidoki deu uma diminuída, mas o Okidoki na rotação anterior ele foi muito bom, ele foi muito bem. Vamos colocar aqui Perfect Order para vocês verem. Olha só como que foi o Okidoki Barbaraco com 2%, 0,27 do meta. Então, por isso que eu escolhi jogar com ele no regional de Campinas. Mas aqui mas o deck que eu estou jogando é Dragapult Blaze, porque olha só como que é a porcentagem de vitória dele. Ele está indo muito bem. Aí depois tem Crystal, que também é um deck que está indo muito bem. O próprio Dragapult, esse sim é um deck, é um dos melhores decks. Um deck surpresa que está indo muito interessante. O Metagross, ele está indo muito bem. Então, todos esses decks aqui, com mais de 50% de vitória, são decks muito interessantes de se jogar. São decks que você pode falar, pô, vai ser interessante, talvez até um Kangaskhan Bufalante, o Beedrill. Então a gente consegue analisar aqui mais para baixo, aí são decks mais difíceis de jogar. Por exemplo, quem não é todo torneio ou liga local que tem um Mega Charizard X, mas eu montei o deck de Mega Charizard X. Mas olha, quando você clica aqui por exemplo, em Dragapult Blaziken, tem as matchups, com que é o match. Então, é claro, tem alguns. Clefairy Gripon jogou só 4 vezes, mas o de planta. Então, aqui, geralmente, eu olho para jogos. Ó, isso aqui é interessante. Storm Frostless. Ganhou 70% das vezes. Beedrill ganhou 60% das vezes. Orgrimmon Meganium, que é um deck que está jogando muito, ganhou mais de 60% das vezes. Vamos pegar aqui vamos pegar a questão de matches, que é o mais importante. Dragapult, ele consegue ali uns 50%, 47,62%. Dragapult do Skinoir, 42,40%. Então, não uma match que você é uma match muito difícil, mas vamos ver aqui uma match que seja muito desfavorável para o Dragapult. Talvez a da Mega Absol, talvez seja uma match mais. Claro, aqui, ó, isso sim, Lily Clefairy. A Lily Clefairy sem os Ogrepon de planta, aí sim é uma match muito mais difícil. Ou até mesmo em Mega, que é um deck que foi criado simplesmente para combater o meta. Então, mais ou menos isso, pessoal. Então, eu acho que sempre que você queira aprender a jogar com um deck, é claro, tem muito conteúdo em japonês, porque geralmente quando tá a temporada japonesa, a pessoa vem aqui e olha a City League para saber quais decks estão jogando. Então, se a gente for olhar pela City League, de fato, o Dragapult Blaze, que está sendo um excelente deck. O Dragapult em si é o maior deck do meta atual. Então, se você conseguir jogar com tem as variantes, algumas. Eu digo o Dragapult. Então, quando você clica aqui na variante, ele tem a variante do Dragapult. Então, tem todas as variantes
do Dragapult, algumas já não jogam mais, mas já tentaram jogar com Zoroark, Dragapult Zoroark, Blaziken, Noctowl, Dragapult com Dengo. Não está aparecendo aí as variantes, mas a variante pura, que é essa aqui, eu chamo de Dragapult Chuck Norris, porque vai só com os 4 Dito, 4 Dracoker e o restante de Munkidori. Então aqui também vai a questão, esse aqui 99,9, 80, por que isso aqui? A quantidade de energias que vão no deck, então é certeza que nesse deck, 100% de certeza que vai 2 Dragapult, nem em todos os decks. Então aqui tem o resultado dos Dragapult no último campeonato. Isso no dia 2, ele sempre mostra o dia 2 aqui, ele não mostra todos, porque se você quer ver todos os jogos, você tem que vir aqui em Tools, Labs, e aí você consegue ver o meta geral do campeonato. Das regionais, eles estão fazendo isso aí desde 2024, setembro de 2024, tem um meta no Labs, de todos os campeonatos. Então, por exemplo, aqui o Regional de Campinas, eu consigo ver, se eu colocar aqui, eu fiquei mais do que entre os 500. Deixa eu descer aqui. Aqui vai aparecer sempre os 512. Então, por exemplo, aqui, João Habitante. Habitante. Aqui, ó. João Carlos Bueno Habitante. 3 Q866. Aqui tem todas as minhas matches. Como que eu coloco mais. Pessoal, voltando aqui, né, acho que vai ter um corte, vai ter uma edição. Mas, bem, os regionais que eu joguei. Então, você clica aqui, Regional de Campinas. Aqui vai aparecer somente os 512. E aí, depois você desce, clica em Show All Players. E aí, você clica aqui, coloca o seu nome. Então, João Habitante, eu joguei de Okidoki Barbaraco. Aqui foram os resultados que eu tive, né? Aqui são os resultados. Então, eu joguei contra Lupone dos Pars, Dragapult e Blaze, que bem interessante que esse jogo daqui eu ganhei na experiência. Depois eu joguei com o Gabriel Zara, que foi pro Day 2, Fernando Maia Noronha, eu perdi. Wilson Pisonia de Bolt. E aí depois aqui eu empatei com Praça de Festa, ganhei de Dragapult e ganhei o último jogo fazendo a terceira vitória do Mewtwo da equipe Rocket. Aí a decklist que eu joguei foi essa daqui. Essa aqui é a decklist. Ela tinha uma tenacidade Coreless para buscar a Legacy Energy mais fácil. Então foi uma decklist que eu joguei por bastante tempo. Então vamos voltar aqui no tournament e ao like. Olha só que interessante como que é o like. O like ele ocorreu em novembro, 21 de novembro de 2025. E aí eu coloco aqui, como eu estava pesquisando habitante,
Eu estou aqui na posição, eu peguei a posição 430, 432 do 432 do Rai, consegui 15 pontos. E essa foi a minha lista de Zero LED. Joguei de Zero LED nesse like. 4 chacadete de 80, 3 Zero LED, ainda jogar com Scooby. O maior perda é o Palpad, então o Palpad é a maior perda, e a Jet Energy, que atrapalha um pouco o jogo, porque já tinha o deck de Gizmo da Mine, então dava para travar o deck nesses momentos. E aí eu joguei com 4 Carmine e 4 professor, pesquisa do professor, para simplesmente limpar o deck o mais rápido possível. 3 Nest Ball e 2 Fight Gongo para buscar o Lulatone e o Sorok. Então tinha 5 aqui, 5 peças para buscar. E de energia, 16, 20 energias, que era bastante coisa, bastante. Vamos aos matches. Então, nos matchups, eu ganhei do Grismal, perdi para o Carlos Rocha de Ortiz Box, joguei com o único deck de Feraligator, Mímico, Mega Bissol, eu ganhei. Aí depois eu perdi para um Dragapult Dusknoir. E depois eu ganhei 3 seguidas, jogando com 2 com Dengo. E aí eu consegui aqui 432, 5, 3. 5, 3. E aí é que é bem. Aí é que tem os ranks do metagame, o rank. Isso aqui é rank só de pessoas. Então, todo mundo que pontuou, ele aparece no ranking global. Então, como que vocês podem ver, eu apareço aqui no ranking global. Então, essa foi aqui a minha com 80 CPs. Consegui 432 com deck de Zero LED e 866 com deck de Okidoki Barbaraco. Muito bom, fico muito grato por essa primeira temporada. Então é isso, pessoal. Curtam o vídeo, compartilhem. Que aí agora nós estamos na pós-temporada. Então, o próximo vai ser. Vamos jogar um pouco aí, que provavelmente dia 18 vai ter um room, uma corrida até a box. Então, eu vou jogar aí meia horinha aí com vocês, com o meu deck que eu estou escolhendo para a corrida até a box. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima.